Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Bens externos. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Assim disse Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculo de atividade humana em todos os tempos. O homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Para exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeras ideias de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios do que é portador? Terá escrito milhares de páginas qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo, no entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos, como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste na riqueza numérica das coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. A nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos onde nos encontramos, hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Conhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. O Terceira Chamada aqui da Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.352 edições, Programa Espírita Terceira Chamada, sempre contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha qualidade de vida.
Afinal de contas, nós precisamos cuidar do nosso psico espiritual. Somos de origem divina, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E o Espiritismo é aquela ciência que nasceu em 1857, nos dando o parecer concreto de que nós somos espíritos. O objetivo do Espiritismo: analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Logo, fique antenado conosco até o final desta edição. E falando em conhecimentos, você vai ficar sabendo o quanto nós precisamos conhecer o nosso corpo de carne e o quanto nós evoluímos. Você sabe que algumas coisas do seu cérebro, hoje em dia, já está domado, mas antigamente não era isso, não era, Nonato França? Com certeza que não, Douglas. E até interessantíssimo, queridos ouvintes, sobre essa curiosidade, que me chamou muita atenção. Vocês sabiam que, em média, um estudante do ensino médio, hoje em dia, tem o mesmo nível de um paciente de um hospital psiquiátrico dos anos 50? Mas ficou interessantíssima essa questão. Mas a primeira coisa que me levantou a ideia foi que nas décadas de 70 tinha um cantor que agora não me lembro o nome e que também ele depois se tornou apresentador de televisão, que dizia assim: tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oh. Eu não sei se é dentro desse aspecto, ou seja, do discernimento de um jovem na sua aprendizagem e um louco, digamos assim, que o hospital psiquiátrico pressupõe-se que a pessoa não está bem, não é mesmo? Dos anos 50. Nonato, na realidade, quando começou a surgir as pesquisas neuronais, foi se descobrindo que, na realidade, as pessoas não estavam loucas. Era simplesmente atribuições do corpo de carne. Foi há algum tempo atrás, você trouxe a capacidade mental que nós temos de ler bilhões de livros. Ah, sim. Certo? Tá esclarecido, eu estou entendendo nesse aspecto, né? Ou seja, essa vida louca, como diz a música, que nós vivemos, esse jovem, não é? No ensino médio ele já está assimilando de forma tal, acelerado, que a pessoa com 50 anos ficou, digamos assim, entre aspas, pirado, né? Lá naquela época. Naquela época, exatamente. Tinha esse entendimento. Tudo bem. A pessoa estava louca porque, não, era a neuroplasticidade desde a década de 60. A cobrança da sociedade, do mundo agitado e sobre nós mesmos. Compreendi. Muito bom. Bem. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Douglas, só um minuto de palavra a comentar sobre conhecimento. Vamos falar um pouco dos estímulos que a gente está tendo hoje em dia, né? Que um momento atrás não tínhamos a interferência da internet, né? A velocidade da comunicação hoje em dia é muito grande com relação à existência do que há 30 anos atrás, há 60 anos atrás, não havia o advento da internet, nem da televisão, nem da rádio, nem nem os livros eletrônicos, nem digitais. Então, o efeito da neuroplasticidade em adaptar essa nova realidade, o conhecimento humano, correto, nos faz, com a tendência de nos adaptarmos a essa tendência, a essa nova realidade, e aí a gente tem a atenção, pensa que a gente está ficando louco, não, a gente só está tentando se adequar a essa nova tendência mundial, que é a data transformação e o advento do espiritismo, para a gente poder se ajustar a essa novidade que surge sempre, né? Então, palavras de otimismo. Não transforme sua prece em petitório insistente. O Pai sabe aquilo que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos com amor,
seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo do conhecimento também, porque lá nós postamos algumas palestras realizadas pelos expositores da ADEPA, que levam informações sobre a doutrina espírita, a ciência atualizada, mas também tem lá os cartazes de visitas que esses expositores fazem a algumas instituições espíritas e não espíritas. E nesta quarta-feira, o nosso querido amigo Paulo Loreto estará no Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, o Cetrasol, que fica localizado na rua Castelo Branco 250, no Tapanã, às 19 horas. O meu querido amigo Nonato França já firmou o compromisso. Estará nesta quarta-feira no Centro Espírita Amigos Fiéis, que fica localizado à passagem Dias Silva, número 77, entre Pedro Álvares Cabral e Gonçalves Ferreira, Belém, Pará, às 19 horas. Mas também você que tem o hábito de viajar aí pelo interior do estado, nós temos aqui algumas instituições espíritas. Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Santo Antônio do Tauá, localizado na rua Sebastião Dantas Pessoas, sem número, entre a São Joaquim e a Teodósio Rodrigues. Atividades sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Centro Espírita Ceareiros da Luz, na cidade de Vigia, Pará, localizado à rua Magalhães Barata, 232. Atividades às terça-feira, às 19 horas. Centro Espírita Benegados no Bem, em São Caetano de Odivelas, Travessa Benjamin Constant, sem número, Centro. Atividades segunda e sexta-feira, às 17 horas. E o Bênção da Paz, na cidade de Colares, localizado na rua Curuçá, sem número, Centro. Atividade sempre aos sábados, às 19 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. Repetindo o endereço, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso, ele, o rei, Roberto Carlos, Luz Divina. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos
aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Jesus, essa luz, é claro que é Jesus, é claro que é Jesus, essa luz divina, essa luz, essa luz, essa luz, essa luz, é claro que é Jesus, essa luz divina, é claro que é Jesus. E vamos a mais uma curiosidade. Você que está preocupado aí quando morrer, o Nonato França trouxe uma ideia que até que é belíssima. Afinal de contas, o corpo de carne é um instrumento transitório da alma, passando pelo seu momento de aprendizagem, mas também pode servir para alguma coisa. E tem gente já pensando nisso. O que é isso, Nonato? Pois é, Douglas, até que já serve para outras circunstâncias, mas essa aqui também é muito interessante. É um projeto, Douglas. É o projeto Cápsula Mundi, pretende transformar cemitérios em grandes florestas. Ao invés de um corpo no caixão, os restos mortais ficariam dentro de uma cápsula orgânica e enterrada embaixo de uma árvore para servir de matéria orgânica para a planta. O que você acha dessa ideia? Uma pergunta. É interessante, não é? Agora mexe ainda com nossos brios de costumes e tradições em relação à morte, em relação aos nossos queridos. Aproveitando o ensejo, eu me lembro do tempo que ainda tirávamos as fotos dos nossos defuntos e colocava nos quadros da parede. Hoje, graças a Deus, isso não precisa mais, nem existe, né? Sabe que eu tenho observado, Nonato, que o pessoal tá fazendo muita cremação. Sim. Tá em moda. É porque ainda é um pouquinho caro, mas o pessoal já diz, não, queima. Será que o pessoal tem medo que a pessoa ressuscite? Pois é, não é mesmo?
Estão falando aqui que a manga continua gostosa, e é verdade. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 24 de junho de 2024. Senha de Wi-Fi leva à tragédia fatal. Entendo o que aconteceu. Autor Sandra Regina. Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, feito em 16 estados, mostra que a média nacional é de uma morte por motivo banal em cada 4 assassinatos. São brigas entre vizinhos, discussões no trânsito, desencontros no cotidiano de uma cidade. Uma mulher foi morta com uma facada no peito por um vizinho após uma discussão motivada por uma senha de Wi-Fi que a vítima compartilhava com um casal de vizinhos. O caso ocorreu na tarde de domingo, dia 23, no bairro Vila Cruzeiro, em Conceição do Araguaia, sul do Pará. A vítima, a servidora pública Clebiana Correia Silva, de 41 anos, morreu no local. Conforme testemunhas relatam, a polícia militar Clebiana teria mudado a senha do Wi-Fi e um casal de vizinhos com quem ela compartilhava a rede de internet não gostou da mudança, dando início à contenda. No calor da discussão, Manuel Edson Flávio da Silva teria desferido um golpe de faca na vítima, à altura do peito, que não resistiu. Ainda de acordo com testemunhas, anteriormente a vítima já havia se envolvido em outras desavenças com o casal de vizinhos. Manuel Edson Flávio da Silva foi preso nesta segunda-feira, dia 24. Ainda segundo informações de testemunhas, outros vizinhos viram a confusão e acionaram a polícia militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Todavia, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira. A companheira dele, Ivane da Silva Souza, já havia sido detida. Ele foi autuado por homicídio qualificado e se encontra à disposição da Justiça. O caso causou intensa revolta e comoção em Conceição do Araguaia, principalmente pela motivação banal e crueldade que o crime foi cometido. Clebiana Correia Silva era servidora de uma escola municipal que, em nota, lamentou o ocorrido e solidarizou com a família e amigos dela. Meu querido amigo Afonso Mota, o que me chama a atenção é entre quatro assassinatos, um é motivo banal. E aí, à luz do espiritismo e da psicologia atual, nós temos vários motivos. Uma delas, eu queria até, depois que o Nonato entrasse no assunto, influências espirituais no meio. Então, a necessidade de a gente ver o nosso comportamento, como é que está, porque tem muita gente aí partindo sem necessidade, aquelas mortes assim, brigas, assassinatos, sem necessidade. O que é que você achou da reportagem?
E ainda tem mais. Agora, neste horário, como é um domingo ou segunda-feira, porque sempre passa assim da meia-noite também o programa, então estamos no meado, domingo e segunda. Tem muita gente aí que se exaltou no domingo e deve estar chateado com o vizinho, ou com a vizinha, ou com o marido, ou com a esposa. Vamos ter cuidado com essas emoções, né, Afonso? Olha, nós temos que ver justamente no Livro dos Espíritos, que fala sobre o tema gozo dos bens terrenos, né? E lá na questão 712 diz o seguinte: com que fim Deus pôs atrativo no gozo dos bens materiais? Qual é o fim de nós gozarmos as coisas materiais que nós temos na Terra? E uma delas é até, vamos pegar aí o Wi-Fi, né? Você ter o Wi-Fi, eu quero, é um gozo material. Aí ele coloca, os espíritos imortais dizem, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E aí Kardec pergunta de novo, qual o objetivo dessa tentação? Resposta, desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Aí a necessidade, quando se estuda a doutrina espírita, nós vamos verificando que todas as ocorrências desses fatos que levam ao óbito, se nós formos ver, 90% são excessos. Isso é verdade. Nonato França, como eu havia falado logo no início, a influência espiritual também, casos de obsessão são muito identificados nessa situação, não é verdade? Aliás, olha, veja bem, há um ponto a ser analisado aí. Ela trocou a senha do Wi-Fi e não comunicou. Então é sinal que já havia acontecido alguma coisa que despertasse. Não, também eu vou fazer isso. Então é toda uma situação, né, que a gente tem que ficar de vigilância na realidade, né, Nonato? Pois é, Douglas, é isso mesmo. E quando a gente aceita a concepção de que nós estamos sós, não é? Nós, com isso, nós temos que redobrar os nossos cuidados, principalmente naquilo que nos instiga pela nossa vontade, pela ação do nosso pensamento. Isso é fato, Douglas. É um fato concreto e religioso até, não é mesmo? Diante das circunstâncias. Mas também isso denota o nosso grau de afinidade diante das circunstâncias que estamos vivenciando. E como colocou bem nosso querido irmão, nós precisamos estar em sintonia, tá certo? Com o bem. E nos desvencilharmos da ideia da posse do querer, tá certo? Agindo sobre uma vontade ferrenha em prol de nós mesmos e até em detrimento da vida do nosso semelhante, que foi o que aconteceu. Então, dentro desses aspectos, o Espiritismo, não estou aqui fazendo proselitismo, tá certo? É o primeiro, digamos assim, dentro dessa nova concepção de vida que nos alerta com relação às obsessões, ao mundo espiritual, às imperfeições, tanto nossa quanto destes que estão ao nosso redor. E que isso não nos isenta da culpa, porque agora nós já estamos vivenciando muito mais ainda, tá certo? Este meio do que antes. Muito bem, só para finalizar, Márcia de Bonatti, sabe o que eu me lembrei agora? Cobiça, cobiçar o que o outro tem. Ora, se você não tem, conforme-se, ou trabalhe para ter. Isso fica também uma aprendizagem, porque tem gente que, às vezes, pode até ter condições de ter, né? Mas não tem, não, aí começa a abusar do outro. E isso chama a atenção, não. Se você quer, faça um esforço e tenha para você, mas não cobiçar o que o outro tem. Exato. Porque a cobiça, ela gera essas influências, esses comportamentos que geram essa... Aí fica uma pergunta, né? Como que eu posso trabalhar para conseguir isso? Trabalhando, né? Como diz o outro, tomando vergonha na cara e trabalhando. Não cobiçarás o que o outro tem. Tá? Então, gente, olha, você aí que está na madrugada, eu sei que tem gente ouvindo e que teve, como diz aquele famoso personagem, o Dorico Paraguaci, o seu teretetê com um vizinho, com um parente. Vamos refletir, não vamos nos exceder na violência, não.
vamos relaxar. Inclusive no final tem a oração. A oração ela serve justamente para isso, para que a gente se acalme, ponha a mente para funcionar mesmo no bem, como disse o nosso querido amigo Nonato França. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música. Nonato França baixou o preço do açaí, é por isso que vai a nossa homenagem, que tava pegando. Grupo Tucupi, Açaí do Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí pai d'égua, égua. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. É um tucupi. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. E vamos a mais uma curiosidade. Nonato França sempre trazendo coisas assim que já passaram, não existe mais. Isso porque o ser humano sempre pesquisando para dar qualidade de vida. Que você trouxe mais, meu querido amigo? Essa é também interessantíssima, Douglas e queridos ouvintes. Pode parecer difícil de se acreditar, mas até 1985 muitos médicos achavam que os bebês não sentiam dor e por isso eles realizavam as cirurgias sem qualquer tipo de anestesia, né? Mas a gente sabe que a ciência evolui também nesse aspecto, né? Mas, graças a Deus. Eu acho até interessante, né? Hoje algumas cirurgias feitas a laser, né? Não precisa rasgar todo o corpo.
É maravilha. Então é por isso que eu digo assim, 8 bilhões de pessoas, o mundo está acontecendo. Vamos nos atualizar. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal, por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona os seus valores. Um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, um verdadeiro estudante de Espiritismo, questão 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? E eis a resposta dos imortais: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Sabe que eu me lembrei, Afonso Mota, daquelas pessoas que dizem: poxa, até parece que o meu anjo da guarda me abandonou. E às vezes abandona mesmo, né? Você não quer ouvir. O que você tem a acrescentar mais a essa questão? É tudo uma questão de sintonia, né? Se nós formos verificarmos, a maioria das pessoas só procura a Deus quando o pau tá pegando na costa, né? Tava esbordoada, todo mundo grita: meu Deus, há uma melhoria, pronto. E esquece que Deus existe. Então Deus, na sua misericórdia, coloca sempre um anjo guardião para nos ajudar, mas não para fazer as nossas coisas, né? Tem aí que está a diferença, que tem pessoas que dizem assim: eu vou fazer nem que chova canivete. E aí? O que é que o anjo dele vai fazer se a criatura quer? Para te ver só, né, que até os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Respeitam o livre-arbítrio. E até aqueles que nós chamamos de obsessores, que são nossos irmãos, eles não mexem no nosso livre-arbítrio, eles só chama a tentação e a pessoa cai na tentação. Não, eu quero, e aí bota a culpa. Não tem como botar a culpa nem nele, gente. Somos nós com o nosso livre-arbítrio. Não, eu sei que isso é errado. Então Jesus, ele nos dá o limite quando ele diz: faça aos outros aquilo que quer que seja feito a ti. Isso aí é um ponto que não tem como nós criarmos dúvida. Quanto mais bastava isso,
para ver todo o processo de melhoria que o homem poderia ter, quando faz para si e vendo no outro a situação que pode melhorar-se. A sociedade, ela só é hoje que nós temos, por quê? Quantos anjos estão sendo esquecidos? Mas é. Nonato França, sabe que eu me lembrei agora? É a recomendação do Cristo, né? Que a gente busque sempre estar em sintonia com as coisas de Deus, quando ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça e toda a sua glória, e tudo vos será dado por acréscimo do seu amor. Então, tanto Deus como os bons espíritos estão sempre solícitos, né? Aí eu falo, Andrade, a gente tem que tomar vergonha na cara, né? São tantas as providências que ele nos oferece, não é? Sobre todos os aspectos da nossa vida, e dentre este também, este anjo guardião, não é aquele anjo que tem que nos proteger, como disse nosso irmão ainda agora. Não é que tem que nos proteger. Ele nos deixa nessas condições conforme a nossa responsabilidade e nossa atitude, não é mesmo? Então, dentro desse aspecto, nós temos um exemplo bem claro disso, dentro do aspecto do religiosismo. O próprio povo que se considerava como eleito nesse aspecto, com todo respeito, não é? E que muitas vezes, por desobediência, não é? Passaram por aquelas circunstâncias todas. E aí, o que aconteceu? Eles sofreram as consequências das suas próprias desobediências. Né? Então, dentro desse aspecto, a partir e do momento em que eles tomam consciência da sua responsabilidade e que aceita os bons conselhos, eles conseguiram ou conseguem, e nós conseguiremos ser mais felizes. Muito bem. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo GAN, Um Toque de Amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. A todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo, com vontade, lutaremos pra vencer. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo, com vontade, lutaremos pra vencer. Meu irmão, não fica aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos,
você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a Casa Mental. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A Casa Mental. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos desejo de vingança, rancor e infelicidade. Nesses momentos, é como se enchêssemos de sujeira a mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E pior, contribui para o isolamento. Sim, porque as pessoas percebem quando não estamos bem espiritualmente. O azedume de nossas palavras, o rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando nossa infelicidade. E o que fazer para impedir que isso aconteça? A resposta foi dada por Jesus: orar e vigiar. A vigilância é essencial para quem deseja a mente saudável. Nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisar a natureza dos sentimentos que surgem. E, principalmente, estar alerta para arrancar como erva daninha tudo o que pode nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo estar atento para a segunda recomendação de Jesus: a oração. Quando identificamos dentro de nós os feios sentimentos, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai. Quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes, é hora de pedir auxílio a Deus. É tempo de falar a Ele sobre a fraqueza que carregamos ou a tristeza que nos abate. É o momento de pedir força moral. E o Pai dos Céus nos enviará o auxílio necessário. Mas, de nossa parte, é importante não haver acomodação. É preciso trabalhar para ser merecedor da ajuda que Deus nos manda. Como fazer isso? Contrapondo a cada mau pensamento os vários antídotos que temos à nossa disposição: as boas atitudes, o sorriso, a alegria, as boas leituras. Em vez da maledicência, a boa palavra, as conversas saudáveis. No lugar da crítica ácida, optar pelo elogio ou pela observação construtiva. Se surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. Não se deixe escravizar. Se alguém o ofender ou fizer mal, procure perdoar, esquecer. E peça a Deus a oportunidade de ser útil a essa pessoa.
Não esqueça, todo dia é excelente oportunidade para iniciar a limpeza da casa mental. Comece agora mesmo. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento apoteótico da oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Lá em Fatos Relevantes da Grande Imprensa, nós sinalizamos lá, você que está aí chateado com o vizinho, com o parente, não está conseguindo dormir, não abra a frequência. O momento da oração é aquele momento especial que vamos pedir socorro para Deus. E até mesmo Jesus já sinalizava, está acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Dei um desconto para você. Nós ainda somos crianças espirituais. Nós estamos aprendendo muito um com o outro, mas o que não vale é ficar guardando mágoas. Pegue a situação, a aprendizagem, retire o ruim e fique com o bom, buscando amar. A oração refaz a energia, refaz os pensamentos. E você aí que está com o corpo um tanto debilitado, processo redentor mesmo, vamos acreditar que nós, enquanto seres imortais, podemos mobilizar as células do nosso corpo, modificando inclusive a própria estrutura molecular. Isso a neuroplasticidade já diz desde a década de 60. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então nós temos N recursos, como foi dito pelos nossos amigos Afonso e também o Nonato França, no Revelações no Tempo e no Espaço, falando dos bons espíritos. Então vamos criar uma boa sintonia, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido, e sempre agradecendo a doce companhia neste momento apoteótico da oração do meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góes e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, a família Matias, o José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Tiago, Nicolas e Nicael, todos no bairro da Sacramenta, Seginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, no bairro de São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e sua esposa, Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no Bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel em Manacapuru, Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Metralha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração da noite. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas,
ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a vós entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Afonso Mota, Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Afonso Mota. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.